Opa, e aí, tudo bem? Everton Henk, trabalho como Growth Hacker e hoje eu estou vindo falar contigo aqui sobre um canal de tração que eu gosto bastante, que é o e-mail marketing. Como que você pode utilizar esse canal de tração ao seu favor, certo? Mas antes de eu continuar, eu já vou pedir que, por favor, se você não se inscreveu no canal ainda, te inscreve aqui, ativa o sininho, deixa aquele like. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa um comentário aí que eu vou te ajudar com certeza. Beleza? Então vamos lá. O e-mail marketing tem um cara que eu gosto bastante do trabalho dele, que ele é muito conhecido por trabalhar na área de infoprodutos nos Estados Unidos, que é o Russell Brunson. Ele chama o e-mail marketing de tráfego próprio. Por que tráfego próprio? Porque são pessoas que mostraram interesse em algum momento no seu conteúdo e deixaram o e-mail delas. E daí o tráfego próprio é por quê? Porque depois que você tem o e-mail, você pode impactar essas pessoas praticamente quantas vezes você quiser, sem precisar pagar mais por isso. Por isso que é o tráfego próprio, é o seu tráfego que você vai ter uma comunicação direta com essas pessoas e daí vai poder gerar esse relacionamento, trabalhar com essa espécie de encantamento com os usuários, isso quando eles não converteram, ou seja, não assinaram o seu plano, eles não compraram o seu produto, etc. E também posteriormente, dando um approach, um processo de nutrição para esses clientes, para eles continuarem engajados, para eles continuarem utilizando o seu produto, continuarem comprando, certo? Mas o canal de tração e-mail marketing, ele é muito interessante por quê? Porque em toda a jornada, aí quando a gente olha também toda uma estratégia pautada em conteúdo, blog e tudo mais, existem diversos pontos de contato que você pode coletar e-mail de pessoas que tenham interesse sobre alguma coisa do seu negócio, seja uma newsletter, seja uma landing page com um material rico para ser baixado, seja alguma ação de engenharia como marketing, onde você disponibiliza uma ferramenta que vai auxiliar essa pessoa em alguma coisa. Como eu dei um exemplo em outro vídeo, tem a fantástica fábrica de persona que a própria RD criou, que ajuda as pessoas no processo de criar personas, e para a pessoa conseguir ter acesso no final, de ter passado por toda a ferramenta, ela deixa o e-mail, enfim. E aí você inicia um processo baseado em estratégias, em réguas de automação, a se conectar com essa pessoa. Se ela, por exemplo, demonstrou interesse em um material X específico, o que seria o próximo passo para eu avançar esse meu relacionamento com essa pessoa? Como que eu faço para avançar ela no meu funil de marketing? Por mais que hoje a gente olhe, de certa forma, não considerando mais muito um funil exato, porque hoje nos conectamos com as pessoas nos mais diferentes pontos e também esse é uma roda que nunca termina, né? Que a gente chama aí o flywheel, que é um processo de relacionamento que ele nunca acaba e que a gente deve estar sempre alimentando. Mas o ponto aqui não é a gente entrar nesses outros pormenores, e sim falar sobre e-mail marketing, como você pode aproveitar isso. Então, se você tem diversas informações, diversos conteúdos ricos que você disponibiliza para a pessoa, você tem outros serviços que são interessantes e que você pode solicitar o e-mail dessas pessoas em troca dessa informação, desse material, você pode começar então esse relacionamento. E daí, para cada uma dessas etapas, dessa jornada do usuário, você tem que ter uma continuidade. E o objetivo no final é você converter em uma venda, converter em uma assinatura, converter, enfim, em outras enfim, consultoria, né, serviço, enfim, você conseguir converter. Então eu diria que a estratégia
ela está muito mais relacionada à sequência que você vai dar após a conversão, qual é o material, a conversa que você vai ter através de e-mails com essa pessoa, quais os hacks que você vai utilizar para fazer com que ela continue ativa abrindo os e-mails, que você consiga de fato manter esse relacionamento por e-mail, porque a gente sabe que pode cair em outras pastas, pode cair como em promoções, pode cair em spam, pode cair em outros lugares. E as pessoas no dia a dia, elas podem simplesmente também excluir o seu e-mail. Então, quão rico tem que ser esse material, quanto de valor tem que entregar para fazer com que de fato essa pessoa continue engajada e até mesmo com expectativas para abrir o seu e-mail. Então isso é muito importante, não só as estratégias de conversão de leads nessas outras etapas mais de topo de funil, mas a sequência dessa conversa, desse relacionamento, para você conseguir encantar ela e convencer ela de que sim, ela precisa do seu produto, do seu serviço, da sua assinatura, enfim. Então essa estratégia, essa continuação é muito importante. E tem algumas estratégias, aí entra o hack que eu vou compartilhar aqui contigo sobre canal de tração, que é o seguinte: quando você mandar o primeiro e-mail, seja do material que for, que a pessoa for abrir, você precisa estruturar uma página, um pop-up, enfim, que ele consiga, depois que a pessoa inputou a informação, que ele traga uma mensagem que aquele material, aquilo que ela solicitou no formulário, foi enviado por e-mail para essa pessoa, que ela precisa abrir o e-mail dela, e se ela não encontrar na caixa de entrada, vai estar em alguma das outras pastas que a gente falou aqui. E daí nesse e-mail, tá? Nesse e-mail, o simples fato de ela abrir o e-mail e clicar no e-mail, ele já é uma espécie de scoring, é uma pontuação que as plataformas de e-mail consideram perante o remetente. Então, além de dizer que você não é um spam, o fato de ela abrir e interagir com o e-mail, isso mostra para a plataforma que sim, você é um e-mail, um remetente qualificado, enfim, e vai entregar na caixa de entrada. Mas tem uma estratégia muito interessante e que daí também vai muito do que você tem planejado para a sequência do que você vai entregar, que é você pedir para aquela pessoa responder esse primeiro e-mail que você mandou. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma newsletter, vou dar um exemplo aqui, eu tenho um conteúdo que eu envio só para pessoas que eu realmente sei, que eu entendo que elas querem saber mais sobre esse assunto X que tem relação com isso que eu te mandei. Só que eu não mando para todo mundo, eu mando só para pessoas que eu sei que de fato farão sentido receber esse material, porque elas vão responder. E se você quer receber esse material, que é um material exclusivo para um número pequeno de pessoas, só para aquelas que eu de fato entendo que é relevante eu fazer esse esforço de enviar esse e-mail, elas respondem a esse e-mail com quero receber. Então você criar uma estratégia que faça com que a pessoa responda o e-mail, garante mais, ela qualifica muito mais o remetente, que é você no caso, e assim, a sequência de e-mails é certo que você vai conseguir cair sempre na caixa de entrada. E o que isso garante? Isso garante que você vai ter uma taxa de abertura muito maior, uma taxa de cliques muito maior. Claro que você tem que cuidar de assunto, etc. Mas esse é o primeiro ponto e muito importante. Se lá no final você quer vender alguma coisa para essa pessoa, você precisa que ela veja as mensagens que você está mandando, esse valor que você está criando. Então esse é o primeiro hack, que é muito interessante você utilizar, tá? E, além disso, por que o tráfego próprio, por que o e-mail marketing ele é tão importante? Porque é através dele que você consegue depois trabalhar com uma estratégia de cross-sell, vender alguma coisa a mais para o seu cliente, ou fazer um upsell, ou ele mudar de plano. Se ele está num plano basic, ele vai para um plano pro, por exemplo. Esse é um canal de tração onde você consegue, se você tiver um engajamento, se você conseguir criar através dessas dicas que eu te recomendei aqui,
esses pontos importantes que eu trouxe, você vai conseguir fazer isso. Então você vai, com o tráfego próprio, você vai conseguir escalar a sua receita. Você não vai precisar gastar mais com aquisição. Você vai conseguir deixar a sua base atual muito mais rentável para o seu negócio do que gastar dinheiro tentando trazer uma pessoa nova. E daí você vai ter que começar um relacionamento praticamente, porque antes de converter, se a pessoa não conhece o produto, ela vai querer conhecer, enfim, então vai ter que começar um relacionamento, querendo ou não, certo? Então, canal de tração, e-mail marketing, é isso, é muito relevante, você precisa, claro, ter muito bem amarradas as suas estratégias para cada etapa de funil, para cada material criativo que você vai mandar e vai começar esse relacionamento. Você precisa ter cuidado com essas outras estratégias para garantir que essa pessoa vai estar engajada, que ela vai estar recebendo o e-mail certinho na caixa de entrada. Trabalhar muito com os assuntos, fazer com que ela se sinta sempre instigada a abrir os seus e-mails. E tenho certeza que aí você vai conseguir trabalhar um cross-sell, um upsell e aumentar bastante a monetização com a sua base já existente, né? Com o seu tráfego próprio. Certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos em um próximo. Até breve!